Opa, beleza? E aí, moçada, rapaziada? Treinando um pouquinho, né? Tem que treinar bastante, na verdade. A gente vai começar aqui e depois você vai dar continuidade. Vai pegar lá as listas e ó, né? Firme e forte, responder para chegar com toda a força lá na prova. Perfeito? Beleza. Ok. Então vamos lá, vamos nessa. O que que diz aqui a primeira questão? Considere as seguintes proposições compostas e analise a alternativa que apresenta as verdadeiras, ou seja, a gente quer, né, as verdadeiras. Primeiro, o que que a gente vai fazer? Conectivo. Então a gente identifica o conectivo, ó, o conectivo de cada proposição. Então a gente tem um i, um ou e um se. Então, por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, usando o conceito matemático, 2 é par, isso é o quê? Isso é verdade. 8 é ímpar, ô professor, isso é falso, certo? Agora, ó, 5 é par, isso é falso. 3 é ímpar, isso é verdade. 5 é ímpar, isso é verdade, ok? E 4 é ímpar, isso é falso. Certo. E aí, por que que a gente vai lembrar disso aqui, professor? Por que que a gente tem que, né, colocar o conectivo? Porque cada conectivo tem um resuminho, lembra? No conectivo I, o que que a gente lembra lá do resuminho? Ó, que 100% verdade é igual a verdade. Opa! Então, nesse caso aqui, a gente não tem 100% verdade. Então, essa primeira, o resultado dessa primeira, ó, falso. Então, não serve. A gente quer o quê? As verdadeiras. Agora, no ou, o que que a gente lembra do ou? Que só vai ser falso se for 100% falso. 100% falso. Opa, então 100% falso. Ali é 100% falso? Não, professor. Então, se não é 100% falso, o resultado aqui é o quê? Verdadeiro. Essa proposição assume valor lógico verdadeiro. Ah, ok, beleza, ó, porque não é 100% falso. Ok? Aqui foi 100% verdade. Não, não foi 100% verdade. Por isso que o resultado foi falso. Aqui foi 100% falso. Não. Então o resultado é verdadeiro. Ó. Se não satisfaz aquilo, o resultado é o contrário, né? O resultado é o contrário. Ok, beleza. Agora, ó, o que que a gente lembra aqui, professor? Vera Fischer. Lembra, ó, é a regra da Vera Fischer. Ah, ok. E Vera Fischer é o que? É falso. Ah, beleza. Então veja, ó, o que que a gente consegue aqui? A gente encontra a Vera Fischer, então satisfaz a própria relação da Vera Fischer que é falso. Aqui a gente não muda, a gente não altera. Só troca, só muda o valor quando a gente acha uma que é diferente. Então, nesse caso aqui, apenas o que? A segunda é verdadeira, ó. Apenas a segunda é verdadeira. Show de bola, não é isso? Vamos lá? Vamos à próxima. Também para a gente poder relacionar aqui, ó, conforme um conceito matemático. Ah, o Instituto OCP é uma banca que gosta muito de trabalhar com essas relaçõezinhas, né? De ter que usar um conceito matemático para poder resolver. Às vezes até um conteúdo que está no edital, tipo fração, porcentagem, né? Então a gente pode trabalhar com essa relação, fazendo associação com outros conteúdos. 2 não é primo. Pera aí, professor. Não é primo? Opa, isso aqui é falso. 2 é primo, ó. Então, não é primo, é falso. Ok, o conectivo é I. Então, isso já é suficiente para a gente afirmar que essa resposta é falsa. Ok? Por quê? Porque no I só é verdade se for 100% verdade. Se eu já comecei com falso, então já posso garantir que esse primeiro é falso. Então, aqui, ó, esse primeiro é falso. Ok? Porque para ser verdade teria que ser 100%. Já começou com falso, então já posso garantir. Agora, o conectivo é o ou, e aí, ó, o 2 não, tá dizendo que não é primo, isso é falso, porque 2 é primo, ok? Agora, 4 é quadrado perfeito, ou seja, o que que é quadrado perfeito? Tem a raiz quadrada exata, ó, 4 tem raiz quadrada exata? Sim. Então, isso aqui, ó, é verdadeiro. Opa, pelo menos um verdade, pelo menos uma verdade aqui já é suficiente para a gente garantir que é verdadeiro. Por quê? Porque no ou só é falso se for 100% falso.
Então, pelo menos uma verdade já é suficiente para garantir que é verdadeiro. Aqui, ó, não é primo, então isso é falso. É quadrado perfeito, isso é verdade. E o conectivo aqui agora é o se então. Professor, mas não apareceu o se escrito, não tem problema, pode ficar subentendido. Se escreveu então, está subentendido se, continua se então. Se escreveu se e deixou então subentendido, continua se então, não tem problema, ok? Pode ficar uma das duas palavras aqui, então uma e ó pode ficar subentendida. Uma dessas duas palavras pode ficar subentendida, perfeito? Ok. Professor, no se então, a gente lembra de Vera Fischer, né? Isso aqui tá Fischer Vera, ou seja, é o contrário. Pode de trás para frente? Não. Então isso aqui é o que? É verdadeiro, porque só vai ser falso se tivesse o que? Na sequência correta. Vera Fischer, né? Então, no sentido da ida. Vera Fischer no sentido da ida. Não temos Vera Fischer no sentido da ida, então verdadeiro, né? Para ser falso, teria que ter Vera Fischer. Ok. Aqui está dizendo que não, então isso é falso, ok? E a segunda parte, né? Aqui a gente está falando ó, do se e somente se, a segunda parte que é verdade. Então lembra o que? No se e somente se, só é verdade quando são iguais. A regra dos iguais. Então veja que aqui são diferentes. Opa, se são diferentes, o resultado é falso. Né? Então, ó, se somente se só é verdade quando que temos valores iguais. Então, valores diferentes, resultado falso. Então, veja que a gente consegue fechar perfeitamente o que? A alternativa A. Nessa sequência aí, a gente consegue, né, colocar aí a alternativa A. Né? Quer dizer, a gente identificou que a sequência corresponde exatamente à alternativa A. Ok? Beleza? Vamos lá. Professor, e agora? Agora a gente tem aqui um texto e aí fala assim, então é correto concluir que... Professor, que monte de texto é esse? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o comando aqui, tá dizendo o seguinte, ó, sabendo que ambas as afirmações são falsas. Ou seja, está dizendo que essa afirmação é falsa e que essa afirmação também é falsa. Então, ó, ambas são falsas. Ok, o que a gente tem aqui? A gente tem um ou. E o que a gente tem aqui de conectivo? Se então. A gente tem que lembrar qual é a regra. Professor, o se então é a regra da Vera Fischer. Ó, é a regra da Vera Fischer. Então, Vera Fischer é falso, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer que a bola da Copa é preta, isso é verdadeiro. E a bandeirinha de escanteio, a bandeirinha do escanteio é listrada, isso é falso. Certo. E no ou, quando é que o resultado é falso? Quando for 100% falso. Então veja a necessidade lá daquele resuminho das tabelas verdade, ok? Então a camiseta da seleção aqui, ó, é branca e isso é falso, porque no ou é 100% falso. A bermuda da seleção é amarela, isso também é falso, né? E falso. Então veja, ó, que é 100% falso, ok? Para o resultado ser falso aqui no ou. Professor, e agora? Agora a gente vai pegar isso aqui e a gente vai testar lá nas alternativas para ver, ó, pode-se concluir, né? Isso, ó, tá dizendo que pode-se concluir que, né? Isso, ó, pode-se concluir que. Então a gente tem que testar as alternativas também. A letra A, o que a gente tem? Ó, a camisa da seleção brasileira não é branca. Opa, aqui está dizendo que a camisa é branca, é falso. Então não é branca, então isso é o quê? Isso é verdade. A bermuda da seleção brasileira não é amarela. Então, ó, não é amarela. A bermuda da seleção brasileira é amarela. Isso é falso. Então está dizendo que é amarelo é falso. Lá está dizendo que não é amarelo. Então isso é o quê? Isso é verdade. A bola da Copa, a bola da Copa, a bola da Copa é preta. Então a bola da Copa é preta. Isso é verdade. Tá aqui, ó, no antecedente aqui do se então. Isso é verdade. E, ó, veja que o conectivo é aí, a bandeirinha do escanteio não é listrada. Então, a bandeirinha do escanteio é listrada. Isso aqui é falso. Lá está dizendo que não é listrada. Então, isso é o quê? Isso é verdadeiro. Opa, não é o I?
100% verdade. Opa, 100% verdade é igual a verdade. Já achamos, oba! Né? Tá aqui na letra A, ó, já é a resposta. Perfeito? Beleza? Ah, professor, então quer dizer que se eu é, distribuir esses valores para as demais, a gente vai encontrar que todas essas demais, né, o resultado aqui, falso, não é isso? Então, resultado falso para todas as demais. Exatamente isso. Ok? Beleza, né? Pronto, você pode até fazer isso como teste em casa, né? Mas, né, o importante é o quê? Treinar, 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 praticar, praticar, praticar. Então faça isso como prática aí, como teste em casa, porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica.